Muito bem, vamos falar com Deus? Vamos entrar na presença de Deus? Vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora, toda a zona da mata. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração com o maior número de pessoas que você conhece. Quem sabe você conhece pessoas que sofrem com vício, quem sabe você conhece pessoas que tiveram suas casas alagadas, perderam entes queridos e ainda estão passando por situações muito difíceis. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração com essas pessoas para que elas tenham uma palavra poderosa para aliviar a dor delas. Nós sabemos que quando a pessoa perde algo ou quando a pessoa está passando por uma situação adversa, a dor ela não some do nada, mas a palavra de Deus é poderosíssima para aliviar essa dor. E conforme a pessoa for obedecendo, a pessoa for praticando, Deus ele retira a dor e coloca o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Tá bom? Ontem nós falamos que os opositores, os governadores que eram opositores àquela reconstrução dos muros de Jerusalém, na época, eles inventaram muitas coisas e zombaram também de Neemias, dos trabalhadores ali que estavam com ele, disseram que as mãos deles iriam se cansar e, dado o momento, eles oraram a Deus, ó Deus, fortalece as nossas mãos. E nós falamos que o cristão, ele tem esse momento de cansaço, esse momento que dá vontade de desistir, que dá vontade de parar, além do mais com as pessoas zombando, as pessoas rindo, criticando, porque o mal ele usa de todas as formas para te parar. Ele não consegue se materializar na sua frente e te parar, mas ele pode usar pessoas, ele pode usar situações para te parar. E nós falamos que o quê? Quando a pessoa ela é da fé, quando a pessoa ela persevera, ela não para, ela não para. Quando ela dá fé, ela persevera, ela não para. Por quê? Porque ela ora a Deus, ela fala, meu Deus, me fortalece, porque Deus ele dá força ao fraco, ele dá força ao fraco. E aquele que não tem vigor nenhum, ele dá força também. Então, nós falamos isso ontem. E hoje nós estaremos falando a respeito de, até que nós falamos nos vídeos anteriores, mas como nós estamos falando capítulo por capítulo, versículo por versículo, a Bíblia ela é assim, lá atrás às vezes tem um versículo semelhante, mas como eu sempre falo, a palavra de Deus não existe uma só vírgula que está por acaso. Ainda que a palavra seja semelhante, mas vai ter algo diferente que Deus vai querer trazer para você, tá bom? Aí, o que nós vamos falar aqui hoje? Está aqui no versículo 10 ao 13. Aqui fala que Semaías, ele teria convidado Neemias. Você se lembra que nós falamos que você tem que tomar cuidado com os convites? Só que aqui é um convite, mas além do convite, tem algo por trás. Como eles não conseguiram armar uma cilada para Neemias, convidando ele para sair da reconstrução para ir adorar a Deus em outro lugar, agora eles estão dizendo que os inimigos vão até Neemias e para ele se esconder dentro do templo. Só que na época não era permitido nem o rei entrar dentro do templo, só os sacerdotes na época. Eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes que poderiam entrar dentro do templo. Tanto que o rei foi quem? Foi o rei Uzias. O rei Uzias ele foi ferido. Ele foi ferido porque ele entrou dentro do templo. Ele foi ferido. Então você vê que como eles não conseguiram levar ele para fora para fazer uma maldade, algo semelhante, eles agora queriam infligir a ele, fazer com que Neemias errasse com respeito à palavra de Deus, as leis que eram impostas na época, né? Então, você vê, existem falsos irmãos,
O que eles fizeram? Eles subornaram um rapaz, Semaías, para que ele fosse até Neemias, como ele era amigo. Ele foi e falou: eles virão atrás de você, vamos para dentro do templo. Então eles subornaram Neemias para que Neemias fosse para dentro do templo, e uma vez ele entrando dentro do templo, ele iria pecar contra Deus, porque ele estava desobedecendo uma das leis de Moisés, que como não poderia entrar dentro do templo. Então você vê que você tem que tomar muito cuidado com respeito às pessoas que você ouve, às pessoas que você se comunica. Por isso que nós dizemos, se você lê a Bíblia, ninguém te engana. Você tem que ler a palavra de Deus. Por isso que a vida de muitas pessoas não muda. E quando eu falo vida não muda, eu tô falando de vida sentimental, vida financeira, saúde, todas as áreas. Só que o mais importante é dentro. É quando Deus ele muda a pessoa por dentro. Porque quando muda dentro, muda o que está fora. E por isso muitas pessoas não se convertem, muitas pessoas elas não conseguem ter uma vida de fato com Deus. Andar de fato com Deus. Por quê? Porque ela anda segundo o conselho dos homens. Ela anda segundo o conselho dos falsos irmãos. Então você tem que estar atento com respeito a isso. Se a pessoa falou uma coisa para você fazer ou para você não fazer, você tem que consultar a palavra de Deus. Pô, será que é verdade? Será que não? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Você tem que consultar. Porque se você não consulta a Bíblia, se você não consulta a palavra de Deus, você é leigo. E como diz no livro de Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? As pessoas não procuram saber o que Deus quer de fato. E elas sofrem com isso. Elas sofrem. Olha o que está escrito aqui no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 13. E entrando eu em casa de Semaías, irmão dele, Neemias entrando na casa de seu irmão, pessoa que era chegada dele, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus. Olha o convite aí, ó. Ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Olha só. Sim, de noite virão matar-te. Você vê? Ele foi e falou: ó, vamos para o meio do templo. Não poderia fazer isso na época. Não poderia. Vamos para o meio do templo. Porém eu disse, Neemias falando, ó, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, se você é da fé, se você é de Deus, você não pode fugir. Não pode fugir de ser fiel, dizimista, ofertante. Você não pode fugir de obedecer a palavra de Deus quando você tem que obedecer. Por quê? Muitos vão dizer para você, é normal, todo mundo faz, por que você não faz também? Mas você, sendo uma pessoa que é de Deus, que tem o Espírito de Deus, ou se você não tem o Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo para que você venha ter também discernimento com respeito às coisas que acontecem ao seu redor. E aí, o que acontece? A pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não tem discernimento. E se você não obedece a palavra de Deus, você vai chegar uma hora que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então você tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que consultar a Bíblia, você tem que saber com as pessoas que você se envolve, quem que você vai ouvir, quem que você não vai ouvir. Tudo isso quem vai te ensinar vai ser Deus, no dia a dia. Porque hoje eu estou aqui te evangelizando, hoje eu estou aqui pregando para você. Mas quem sabe amanhã eu não posso estar aqui mais. Quem sabe amanhã o bispo já não vai estar aí mais. E aí, como é que você vai viver? Como que você vai sobreviver quando você estiver passando por uma situação adversa, sozinho, só você? Ninguém está ali do teu lado, não tem internet, não tem nada, mas tem a palavra de Deus, tem a boca de Deus. Então, todas as pessoas que obedecem à palavra de Deus, todas as pessoas que lê as Escrituras, que não vivem segundo o conselho dos homens, segundo o conselho dos ímpios,
dos falsos irmãos, porque se você fala que você nem precisa falar para ninguém que você é fiel a Deus. Ah, eu sou dizimista. Ninguém precisa saber que você é dizimista, ninguém precisa saber que você é ofertante, ninguém precisa saber que você se batizou nas águas, ninguém precisa saber que você recebeu o Espírito Santo, ninguém precisa saber de nada. As pessoas vão ver os frutos. Os frutos. Então por isso que você tem que estar ligado com quem que você fala, quem que você ouve, porque esses falsos irmãos são aqueles que estão sendo usados pelo mal, subornados pelo diabo para fazer você cair. E uma vez você caindo, vai acontecer como aconteceu com Saul, como aconteceu com o rei Asa, como aconteceu com vários profetas e reis do passado, que desobedeceram por coisa mínima. Por coisa mínima. É no pouco. Você já ouviu que se você honra Deus no pouco, Ele te coloca no muito? Mas quando fala essa palavra, ela pode ser usada com respeito aos dízimos, ofertas, com respeito à obediência à palavra de Deus, com respeito a tudo. Tudo. Porque é nos mínimos detalhes que Deus te honra. É nos mínimos detalhes, onde não tem ninguém vendo, onde não tem ninguém olhando, só está você e Deus. Só está você e Deus. É nesse momento que Deus ele vê se você é dele de fato ou se você só está com uma máscara. Tá bom? Aí, vamos seguir aqui. Ele falou que ele não fugiria. Então, as pessoas que têm o Espírito de Deus, as pessoas que obedecem a palavra de Deus, que são fiéis a Deus de fato, elas não fogem. Por quê? Porque elas sabem que quem vai amparar elas é Deus. Não é amigo, não é o governo, não é ninguém, é Deus. É Deus. É Deus que vai te amparar, é Ele que vai te entregar a vitória. Aí aqui no versículo 12, por isso que eu falo a questão de você buscar o Espírito Santo, a questão de você ler as Escrituras, de você ter, de fato, Deus dentro de você, porque você vai ter discernimento. Olha o que está escrito no versículo 12. Ó. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornavam. Por quê? Ele já imaginou. Ele imaginou, pô, ele está falando para me fazer algo que a lei de Moisés não manda eu fazer. Eu não posso fazer isso. Nem o rei pode fazer, que dirá eu, um governador, um simples governador, que recém cheguei. Será que eu posso fazer isso? Não, claro que não. Então, ele tinha discernimento, por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. E se você não conhece as Escrituras, se você não conhece a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia diariamente, você vai ser lubridiado. Você vai ser lubriado por pessoas, por falsos irmãos. Você vai ser lubriado, as pessoas vão te levar na lábia. Entendeu? As pessoas vão falar que o pastor está querendo te roubar, que ele está querendo fazer você igual um robô, está querendo morar na sua mente, está querendo deixar você igual maluco. As pessoas vão falar isso. Mas quando você conhece as Escrituras, primeiro, você não dá satisfação para ninguém. E segundo, você sabe o que você está buscando, que é a sua salvação e a salvação da sua família. Entendeu? Aí aqui no versículo 13, olha o que está escrito aqui. Para isso o subornavam, para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Então, ele fazendo isso, ele estaria pecando contra Deus. E uma vez pecando contra Deus, ele perderia. Os muros não seriam reconstruídos em 52 dias como foram reconstruídos. Então você tem que entender, se você não lê as Escrituras, se você não obedecer a palavra de Deus de fato, a sua vida não vai mudar. Se a sua vida não mudou até hoje, se você vê que a tua vida está parada, estagnada, você faz uma autoanálise da sua vida. Ah, Rodrigo, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou batizado. Ah, não importa. Se você vê que a sua vida está parada, está amarrada, é porque você está desobedecendo a Deus em alguma coisa,
e você tem que se reavaliar com respeito a isso, tá bom? Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa. Quem sabe ela estava indo por caminhos que estavam levando ela para a escuridão. A vida dela, quem sabe, está trancada, está amarrada, está tudo dando errado, porque ela tem sido infiel no dízimo, nas ofertas. Ela não tem depositado a vida dela. Porque quando nós falamos de dízimo e oferta, nós não estamos falando só em dinheiro, não. Nós estamos falando de a pessoa entregar tudo para Deus, tudo, a vida dela. O dízimo junto com a vida, a oferta junto com a vida. E uma vez ela fazendo isso, tudo muda, meu Pai. Mudou para mim, mudou para o bispo, mudou para os pastores, para os membros, muda para todo mundo. Por que não muda para ela, meu Pai? É porque ela tem feito algo errado. E nós sabemos que só muda, a situação só muda quando a pessoa obedece. Então, meu Deus, entra dentro da mente dessa pessoa. Se você pode, coloca a mão sobre a sua cabeça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal que tem tentado dilubriar essa pessoa, fazendo com que ela seja infiel a Deus, não só nos dízimos, como nas ofertas, como na vida, como na desobediência à palavra de Deus. É você, maldito, que tem enviado falsos irmãos para inventar mentiras para ela com respeito à palavra, para que ela possa infringir as leis. Ah, meu Pai, queima agora todo o mal, toda a força do inferno. Dá teu grito de derrota e sai em nome de Jesus. Seja livre agora. Seja livre. Da mesma forma que você se volta para Deus, Deus ele se volta para você. Deus ele se volta para você. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, essa é a nossa fé. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. Mas você tem que saber que Deus não vai fazer nada sozinho. Você tem que ir até Ele e Ele vai vir até você. Como? Do jeito que Ele falar contigo. Se for para você dar tudo para Ele, tudo, dá tudo. Dá tudo para Deus, tudo. Dá tudo. Abre mão de que você tiver que abrir. Faz o que você tiver que fazer. Se tem que abrir mão de namorado, eu vou abrir. Se tem que abrir mão de emprego, eu vou abrir. Se tem que abrir mão de tudo, eu vou abrir. Por quê? Porque eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero a minha salvação em primeiro lugar. Porque eu sei que as coisas demais não serão acrescentadas. Então você que entende essa palavra, você que depende dessa palavra, você que fala comigo assim, Rodrigo, realmente, a minha vida está uma destruição. Porque eu sei que eu tenho que fazer, ou quem sabe você não sabe o que tem que fazer, mas agora você sabe porque a palavra foi pregada, chegou até você, e agora é só você obedecer. É só você ser fiel, é só você obedecer, é só você colocar não só o seu voto de ser fiel a Deus com os seus dízimos no altar do Hospital da Alma, mas colocar a sua vida também no altar do Hospital da Alma, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer sua oferta, seu sacrifício, devolver seu dízimo, e tem o número do WhatsApp também para que você mande seu comprovante para que o bispo coloque no altar e esteja orando por você, e você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes e maiores. Ainda esse ano você vai receber a sua vitória. Você pode ter certeza que a maior vitória que uma pessoa pode ter é o Espírito Santo, é a certeza da salvação. Porque uma vez ela tendo isso, nada e nem ninguém coloca medo nela. Nada e nem ninguém coloca medo nela. Nenhuma situação coloca medo nela. Pode vir o inferno, pode vir os demônios, pode vir o que vier. A pessoa permanece de pé. Por quê? Porque ela tem Deus dentro dela e nada e nem ninguém vai derrubar ela. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã.